sabe que o autor, o criador, claro que merece todos os méritos, todos os aplausos, todo o reconhecimento fundamental para a sociedade. Mas, assim, ele também não cria do nada. Ele Ele não tem tem um insight referências, a partir do nada. sim. Ele tem referências. Ele tem uma convivência social, né? Ele não estava numa pirâmide perdida em outra galáxia e pensou tudo sozinho. Sim. Até Ele porque tem se ele fizesse isso, ninguém ia inspirações. entender, Então, né? ele tem inspirações, né? Uma Madonna, ela não vem do nada. Ela vem de outras musas, de outras divas. Ela bebe inspirações de outras. E mesmo sociais. Daí vem a questão, por exemplo, se você parar para pensar, da importância do domínio público. Porque o que é a questão do domínio público? Até para falar de domínio público, a gente tem que dar um passo atrás. Falando em grossos termos, assim, para qualquer pessoa entender. O direito autoral, basicamente, se a gente fosse resumir, ele é um direito de exclusividade. Ele é um direito de exclusividade sobre aquela obra. Ou seja, durante o tempo em que aquela obra estiver protegida por direitos autorais, o autor daquela obra ou o titular, que aí depois a gente pode conversar sobre isso, quem são os possíveis titulares, né, quando não o autor, ou o titular de direitos sobre aquela obra, ele vai deter a exclusividade de uso, de exploração sobre aquela obra. São 70 anos e, a depender da obra, tem uma diferença da contagem desses 70 anos. Sim. Mas, então, o que é o domínio 70 público? anos, não tem nenhuma que é 75, alguma coisa assim, não. Tem, sempre porque tem alguns... que às vezes é da morte do autor, às vezes é do lançamento, exatamente. Aí é o início da contagem que vai diferenciando, mas a maioria são 70 anos. Né? No Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos. Que inclusive se envolve o caso do Mickey. Mas depois a gente volta. Mas aí o que é o domínio público? O domínio público é justamente quando esse direito autoral... esse prazo de proteção da exclusividade do direito autoral termina. Então, passado esse prazo da exclusividade, a obra entra no que a gente chama de domínio público. Ou seja, a utilização, o uso daquela obra fica liberado. E aí, por que isso é tão importante? Por que isso faz tanto sentido? Porque a partir do momento em que você sabe que aquela sociedade, E quando é que eu falo sociedade, não estou falando da sociedade do momento em que a obra foi produzida. Estou falando da sociedade desde os seus primórdios, de tudo que já existiu. A partir do momento que você sabe que tudo aquilo contribuiu para aquele criador de uma obra produzi-la, é importante que também, depois de um certo tempo de uso, e aí esse tempo exclusivo de uso é uma forma de você, né, remunerar aquele autor, de você reconhecer o trabalho daquele autor, é importante que aquilo volte para a sociedade. Porque aí a sociedade vai poder usufruir daquela obra. E é importante, quando você pensa que é um estímulo à criação, o domínio público é excelente. Porque são justamente as obras em domínio público que mais favorecem a criação de outras obras. Então, por exemplo, você pensa a música. Se pensar a Bíblia, por exemplo, não existe mais filmes feitos no mundo do que Exatamente. filmes Se você pensa assim. uma música, aquela música podendo ser utilizada em obras audiovisuais, adaptações de livros, Sim. quanto isso gera de peças de teatro, de filmes, de tudo. Então, a questão de obras em domínio público é excelente justamente para a criação de outras obras. Sim. Claro que não necessariamente precisaria estar em domínio público, né, se você autoriza certos usos. Mas vamos pensar de uma forma geral. De uma forma geral, os autores, os criadores e os titulares de direitos autorais, eles gostam de usufruir, o que é legítimo também, desse período de exclusividade. Mas após esse período de exclusividade, que é justamente o que a gente está colocando de domínio público, isso gera um benefício à produção cultural maravilhoso. Porque você dá uma gama de possibilidades.